Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estar estudando o capítulo 29, que trata das reuniões e sociedades espíritas. E hoje vamos estar estudando o item desse capítulo, que é o item reuniões em geral. Antes, nós vamos fazer uma leitura, depois a nossa prece, então a gente dá início ao nosso estudo. A gente vai convidar a nossa irmã Luciana para... Conta de si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal que tem um homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa e de sua oficina, cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha, pertencem ao Supremo Senhor, mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Bom, queridos irmãos, depois desta linda página, que já nos faz refletir bastante sobre nossa condição de encarnado, né, da nossa missão, vamos agora entrar em sintonia com os bons espíritos, com nossos anjos guardiões, enfim, com Jesus. Vamos dizer assim: querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade de estarmos juntos, humildemente, confraternizando e trocando conhecimentos. Obrigado, Senhor, por já termos condições de estarmos sentados à frente de um computador ou de um celular, podendo ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pela essa encarnação que nos foi dada, essa missão, qualquer que seja, pequena ou grande, mas é a nossa missão, que possamos cumprir com amor, com sabedoria, com o esforço diário de sermos um pouquinho melhor. Assim, Mestre, agradecidos pela presença desses bons espíritos que aqui nos rodeiam, agradecidos pela casa onde trabalhamos, que é o CELV, que proporciona esse estudo maravilhoso, agradecido por tantas outras casas espíritas, outras casas religiosas, que nesse exato momento estão falando em seu nome. Nós, humildemente,
lhe pedimos permissão para iniciarmos o estudo de hoje, dando graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar boa noite aqui para a dona Ariovalda, para o seu Nilton Pereira, para a Tânia Matos, para a Aline Amorim, para o Alessandro Souza, para o Flávio Melo, para a Andréa Lima, para todos que estão acompanhando aqui o estudo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, estudando, aprendendo juntos. E hoje a gente vai estar estudando sobre item reuniões gerais. A Ludmila vai começar a apresentar o estudo para a gente. Boa noite a todos. Bom, o Humberto já falou, né, que a gente vai estudar hoje o capítulo 29 e o item 324, que inicia, né, esse capítulo das reuniões gerais, fala da importância dessas reuniões. Então, essas reuniões são para nós de grande aprendizado, né, de grande aprimoramento, e cada reunião ela busca atingir o objetivo proposto. Então, Kardec ele classificou, né, em 3 reuniões. Uma é bem diferente, a gente vai ver aqui que uma é bem diferente da outra, né, todas elas buscando atingir o seu objetivo. Então, nós temos as reuniões frívolas, experimentais e instrutivas. Nós vamos nos atentar mais para as reuniões instrutivas, mas isso não quer dizer que a gente também não vá saber um pouco das outras 2 reuniões, que também é bem importante para a gente saber, né? Então, as reuniões frívolas, começando aqui, Kardec fala para a gente que é composta de pessoas que veem o lado divertido, né, desse tipo de reunião, o lado animado. Então, se você vê pessoas que estão em busca dessa diversão, automaticamente os espíritos que compõem essa reunião também são espíritos do mesmo patamar, né? São aqueles espíritos frívolos ou os espíritos zombeteiros, e essas reuniões são uma reunião que atrai um número grande de pessoas, porque quem não gosta de uma diversão, de um espetáculo? Kardec fala que esses espíritos, eles são extremamente inteligentes, então eles sabem nos envolver, eles sabem despertar o nosso interesse. Então, você vê muito nessas reuniões, né, as pessoas testando os espíritos. O que será que vai acontecer no futuro? Nós já vimos um capítulo que fala sobre isso, né, sobre as previsões. O que vai acontecer no futuro? Ou então aquele espetáculo, será que o espírito consegue adivinhar o que está dentro do meu bolso? Será que eles conseguem adivinhar o meu pensamento? E aí, conforme os espíritos vão respondendo a esse tipo de pergunta, você chama mais pessoas para esse tipo de reunião. Você vê ultimamente hoje, né, principalmente pela internet, quantos convites nós recebemos desse tipo, né? Porque os espíritos querem saber sobre o futuro de um determinado artista, ou até de nós mesmos, então chama muita atenção. Eles sabem como nos prender a esse sentido. Só que o Kardec nos alerta aqui que você julgar o mundo dos espíritos só por meio desse tipo de reunião equivale a gente julgar uma cidade inteira só vendo um quarteirão, por exemplo. É muito limitado. Não tem como você entender a grandiosidade do mundo espiritual em cima dessas reuniões. A gente sabe que os espíritos sérios, eles vão participar de reuniões sérias. Para que um espírito sério, um espírito evoluído, vai participar de uma reunião para saber o futuro de um artista tal? Né? Será que o espírito evoluído não tem mais o que fazer? Né? Às vezes nós vamos procurar algo por diversão, mas o espírito ele está ali não é para brincar, ele está ali para nos ajudar de alguma forma, né? Para nos auxiliar. Então a gente tem que pensar nisso. O segundo tipo de reunião são chamadas as reuniões experimentais. Nesse tipo de reunião, né, o objetivo é a produção de manifestação física.
Então, a gente via muito isso, principalmente na época da eclusão da doutrina espírita por Allan Kardec, né? Aqueles efeitos físicos, que, na verdade, não deixa de ser um chamamento à curiosidade. Então, o Kardec alerta para nós o seguinte, que há presença de bastante pessoas nesse tipo de reunião, de manifestação física, mas as pessoas que procuram, será que elas vão porque querem um aprendizado ou será que elas vão para satisfazer a sua curiosidade? E ele deixa claro que esse tipo de reunião não é uma reunião errada, não é bem assim, né? Tanto que ele fala que ela teve uma utilidade significativa, até porque foi no meio dos fenômenos das reuniões físicas, de efeito físico, que Kardec começou a estudar, que Kardec codificou a doutrina espírita. Então, não é uma reunião errônea, digamos assim, mas a gente tem que ver a característica dos frequentadores dessas reuniões experimentais, dessas reuniões de efeito físico. Será que as pessoas estão ali porque buscam um aprendizado ou será que elas buscam sanar a sua curiosidade? Ele até fala, né, que seria ideal se nós já tivéssemos um estudo, se nós já tivéssemos um conhecimento e participássemos dessa reunião, que seria nada mais do que um complemento, porque muitas pessoas vão e ele usa até o termo aqui, né, eles saem mais admirados do que convencidos, porque eles saem admirados com o fenômeno e eles ficam só pensando, né, mas como será que fez isso? Como será que fez aquilo? Então, satisfaz mais a curiosidade do que tudo. E tem as reuniões, que são as reuniões consideradas por Kardec, né, aquelas ideais, que são as reuniões instrutivas. E esse tipo de reunião, para se caracterizar essa reunião, você tem que ter alguns fatores. E o fator principal é a seriedade. E ele bate muito na tecla da seriedade, né? Justamente porque um espírito sério, ele vai querer participar de reunião séria, né? Ele não vai perder o tempo dele. E aí, para ter uma reunião séria, ele fala assim, não é simplesmente chamar os bons espíritos e convidá-los a participarem desse tipo de reunião. Não é assim que você vai atrair espíritos sérios. Ele fala que espíritos, eles são atraídos para todas as reuniões, eles estão em todas as religiões. O Sérgio fala muito conosco sobre isso, né? A presença dos espíritos em todos os lugares. Né? Nós temos mais espíritos do que pessoas encarnadas aqui, nós temos mais pessoas desencarnadas do que encarnadas. Então, vai ter espírito em todo tipo de reunião. Você chamando ou não, eles estarão presentes. Mas quais os meios que a gente está propiciando para a chegada desses espíritos bons? Né, para a chegada desses espíritos sérios. Nós estudamos sobre a influência moral, a influência do meio, e isso é muito importante. Então, não apenas chamar, convidar os espíritos bons, mas nós também sermos sérios e fazermos essa reunião séria. Senão, não adianta só falar, né? Convido os espíritos bons para participarem dessa reunião. Vai vir todo tipo de espírito se a gente não está voltado para essa ideia, né? E principalmente com relação aos nossos pensamentos. Então, Kardec fala, né, que as manifestações, né, o caráter da reunião, ela vai encontrar os espíritos dispostos a atuar de acordo com o caráter de tal reunião. Essa reunião experimental que já foi falado anteriormente não é uma reunião ruim, né? Mas é interessante que ele encerra falando o seguinte: quem quer ver vai a uma reunião experimental, né? E aquele que quer compreender vai à reunião instrutiva. Achei bem interessante essa fala de Kardec, né? Porque às vezes a gente busca muito satisfazer a nossa curiosidade, mas o intuito maior não é a curiosidade, é o aprendizado. Eu vou citar, veio à mente agora
um estudo, uma palestra que eu estava vendo. Na verdade, não foi uma palestra, no site da FEB, né, eu vi uma entrevista, perguntas e respostas. Então, estava lá Divaldo, Raul Teixeira e a dona Sueli Caldas. E eles estavam respondendo questões sobre mediunidade. E aí achei interessante que chegou na hora do Raul Teixeira, né, ele contou um caso bem interessante sobre uma reunião espírita, uma reunião mediúnica, né, que estava acontecendo com Chico Xavier, e ele estava participando junto lá desse processo, que era a psicografia, que Chico Xavier estava psicografando numa sala, né, que tinham várias pessoas ali, todo mundo querendo saber, curiosos, né, querendo saber coisas da sua vida pessoal, dos seus familiares, nananã. E aí o Raul Teixeira diz que ele ficou assim, achou estranho, porque no meio da reunião começou a tocar uma música, uma música assim mais popular, né? Uma música, esqueci o ritmo, não sei se era bolero, um ritmo mais assim antigo, mas era um ritmo mais popular. E começou a tocar essa música no meio da reunião lá, e Chico psicografando. Aí ele disse que ele olhou assim e falou assim, ué, uma reunião séria, tocando música assim, mais, né? Mas o que está acontecendo? Aí ele falou assim, não fiquei com olhos de julgamento, mas eu achei meio estranho essa situação. E ao final da reunião ele ficou pensando naquilo, né? Mas por que esse tipo de música, né? E aí, depois da reunião, veio a resposta que Emmanuel, que foi o protetor de Chico Xavier, né, que o acompanhava nos trabalhos, falou que naquela reunião havia muita gente presente ali. Mas, infelizmente, as pessoas que estavam ali, elas não estavam com um pensamento assim positivo de ajuda ao Chico na reunião, para que tudo ocorresse bem, mas as pessoas estavam com pensamentos ou muito egoístas, só querendo as respostas para si, ou extremamente curiosas, né? Será que o que ele está escrevendo é verdade? Será que não é? E aquilo atrapalhava Chico Xavier na psicografia. E aí o Emmanuel teve a ideia de pedir para tocar essa música para, pelo menos, desviar o pensamento das pessoas. Porque as pessoas ouvindo a música, ou elas iriam pensar, né, cantar junto com a música, ou iam lembrar de um momento bom relacionado à música, e ia desviar o pensamento negativo voltado para Chico Xavier. Então, a gente vê como que os nossos pensamentos, que às vezes não são nem por maldade, né? Tenho certeza que até nessa reunião ninguém vai lá por maldade, mas às vezes o pensamento só de curiosidade, só de satisfazer, atrapalha um funcionamento numa reunião espiritual. E aí até o caso da gente pensar, né? Muitas vezes as pessoas pedem uma reunião mediúnica aberta, digamos assim, para todo mundo participar, e esse é um dos exemplos que realmente tumultua. Se tumultuou Chico Xavier, imagine nós, simples médiuns, que ainda não estamos desenvolvidos moralmente como Chico Xavier, né? Mas vamos dar prosseguimento ao estudo com relação às reuniões instrutivas. Agora o irmão Humberto vai prosseguir. Vai lá. Obrigado, Ludmila. Antes, vamos dar boa noite aqui, ó, a Cristina Lúcia, a Selma Trigo, a Silvia Lanes, ao DJ Fael, a todos os demais que estão acompanhando. Mais uma vez, boa noite. Então, a gente vai dar prosseguimento ao estudo, e é importante a gente lembrar que a gente tem em mente que o que se aplica ao indivíduo, ele também se aplica ao coletivo. Então, da mesma maneira que nós temos uma atmosfera espiritual nos envolvendo, a atmosfera é essa, que é elaborada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, também temos a atmosfera espiritual formada por um grupo, por uma reunião de pessoas. Em casa, por exemplo, nós temos a atmosfera espiritual elaborada pela família que convive naquele ambiente doméstico. A qualidade dessa atmosfera, da qualidade da atmosfera individual, vai depender muito da qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Da mesma forma,
a qualidade dessa atmosfera coletiva, essa atmosfera espiritual coletiva, vai depender da soma dos pensamentos e dos sentimentos das pessoas que formam aquele grupo. Então, já repararam, quando a gente vai na casa espírita ou algum templo religioso, cujo propósito é o bem, como a gente se sente bem dentro desses templos religiosos, a gente sente paz, a gente sente um bem-estar, a gente sente uma harmonia. Mas por que isso? Porque as pessoas vão em busca ali do templo religioso, né, com um bom propósito, com um propósito bom, de se ligar com Deus, né, de pensar em Deus. E isso cria uma atmosfera agradável, uma atmosfera onde a gente se sente bem. Eu tenho um amigo que ele foi visitar Lourdes, a cidade de Lourdes, na França. Ele não é médium ostensivo, ele é nesse sentido estrito, né, da ostensividade, mas quando ele chegou na cidade, em determinado local da cidade, ele sentiu uma emoção muito grande, começou a chorar, e não sabia porque estava chorando. Então, a gente sabe que lá, nessa cidade de Lourdes, muitas pessoas buscam essa cidade, né, para fazer orações, para poder buscar a cura em uma determinada região. Então, essa atmosfera de oração ao longo do tempo criou, né, esse ambiente de paz, de harmonia, de sensibilidade que meu colega sentiu. André Luiz também nos fala um exemplo, eu não vou saber aqui falar palavra por palavra, mas um exemplo, que ele estava visitando uma missa, numa igreja, e ele percebeu que do altar partia uma luz muito grande, né? E algumas pessoas conseguiam sintonizar com essa luz, e outras não, mas muitas conseguiam. E porque o altar, né, é um símbolo ali, né, onde as pessoas geralmente dirigem as suas orações ali para o altar. Então, essas orações contínuas geraram aquela atmosfera e é que algumas pessoas conseguem sintonizar com aquela energia positiva. O jornalista Marcel Souto Maior, que escreveu a bibliografia de Chico Xavier, um jornalista ateu, ele, quando esteve em uma reunião com Chico Xavier, na presença de Chico Xavier, ele sentiu também essa emoção, essa atmosfera o envolvendo. E também não sabia explicar porquê, mas ele ficou sensível, emocionado, também caiu em prantos, né? Então, já imaginamos, quando a maioria dos habitantes da Terra vibrarem na energia do amor, da união, da fraternidade, será muito bom, será um paraíso. E a gente está nesse caminho, apesar de todo o caos que a gente está vivendo, né, das dificuldades, é um momento de transição, né? E aos poucos a gente vai adentrando, né, nesse mundo novo de regeneração, né, e essa atmosfera vai melhorando, porque a coletividade vai melhorando. Quando a gente vibra na energia do amor, da caridade, a gente é feliz. Mesmo estando num mundo de provas e expiações, nós somos felizes. Todos nós tivemos, temos ou teremos em algum momento um problema nas nossas vidas, uma fase ruim, uma dor. É muito natural isso, porque estamos num mundo de provas e expiações. É natural que a gente repare, que a gente expurgue as nossas faltas, mas quando a gente começa a ligar o nosso coração com Deus, mesmo diante de tantas dificuldades, a gente consegue ser feliz. Uma felicidade relativa, mas a gente consegue ser feliz. Porque a gente deixa, né, de ficar revoltado, a gente consegue ter mais calma diante dos problemas. A gente tem a visão de que as dores, os problemas vão passar, de que somos espíritos imortais, que estamos construindo a nós mesmos nessa caminhada, nessa viagem evolutiva, e que está em nossas mãos a semeadura, o plantio. Então, olha que visão extraordinária que a doutrina espírita nos traz. Uma visão extremamente consoladora para todos nós. E aí, adentrando no estudo, o que leva uma pessoa a buscar uma casa espírita? Motivos variados. Pode ser que ela comece lá na evangelização, que se encante com a doutrina, mas muitas pessoas chegam na casa espírita pela dor, né? Então, elas encontram na casa espírita um hospital espiritual. Elas buscam aliviar as dores, as obsessões, a saudade, a perda de um ente querido, a cura de enfermidades, buscam os passes e buscam ali para poder aliviar o sofrimento. Depois, com o passar do tempo, estudando, ela entra numa outra etapa, que ela passa a encarar a casa espírita como uma escola. Ela passa a se instruir, estudar, se reeducar, aprender novos valores.
E depois, ainda um pouco mais adiante, ela passa a encarar a casa espírita como uma oficina de trabalho, como uma oportunidade de trabalho no bem. E um desses trabalhos é a reunião mediúnica. Nas reuniões mediúnicas, acontece o trabalho de esclarecimento dos espíritos sofredores, da desobsessão, das psicografias, da orientação do plano espiritual superior. Então, os encarnados que participam da reunião, eles precisam estar unidos, com o pensamento sintonizado no bem, com o propósito de servir, de ser útil, e não com o propósito de querer se destacar, de querer aparecer. Não é esse o propósito da reunião mediúnica. O propósito da reunião mediúnica é o serviço, é o atendimento, é ser útil, né? Estar servindo a Deus. Então, são muitos dramas que passam numa reunião mediúnica. São muitos espíritos que faliram em algum ponto da sua vida que vêm relatar o seu drama em busca de um consolo, de uma palavra amiga, de um esclarecimento. Outros espíritos que não conseguiram perdoar uma ofensa e se prenderam ao seu algoz, desejam vingança, com o objetivo de aplacar a dor que sentem, mas não percebem que nesse processo de vingança sofrem ainda mais, que se afastam dos seus maiores amores em nome do ódio, em nome da vingança. E depois, sendo sensibilizados na reunião mediúnica, acontecem aqueles reencontros emocionantes com seus familiares. Então, há aqueles ainda na reunião mediúnica, aqueles espíritos que chegam, que não entendem que morreram, que acham-se vivos num corpo de carne ainda, né, que experimentam a angústia do momento da morte, têm a impressão que permanecem entre as ferragens ou afogando-se no mar. A dor deles é superlativa. E como não criaram o hábito de orar, de buscar a espiritualidade enquanto encarnados na Terra, eles criam essa atmosfera espiritual, né, ao seu redor e vivem e revivem aquele momento como se estivessem presos a pesadelos terríveis. Então, os espíritos protetores trazem esses espíritos para a reunião mediúnica. E esses espíritos, em contato com as energias do médium, vão aos poucos se revigorando, despertando, ouvindo. E o esclarecedor que atua ali junto com o médium o ajuda, difundindo dele novos pensamentos, falando para ele, você está sendo socorrido, estamos te tirando de lá, estamos levando você para um hospital. Isso vai fazendo com que o espírito modifique o seu panorama mental e, consequentemente, a paisagem espiritual que o envolve. Portanto, a reunião mediúnica deve ser um ambiente sempre com muito respeito, com muita responsabilidade, um ambiente de união e de amor. E quando essa união é quebrada por algum motivo, o dirigente da reunião ele precisa atuar para conduzir as pessoas a uma atitude construtiva, a uma atitude positiva, para que a finalidade do trabalho fique sempre à frente das paixões e dos interesses pessoais. Pode ser que aquele que se afastou, né, que por não ter conseguido tomar essa atitude construtiva e acabe se afastando, ele retorne depois, mais maduro, enriquecido com essas lições, né, retornando para o trabalho. Mas Kardec nos diz no Livro dos Médiuns, e isso é muito importante, que o concurso de qualquer médium fascinado ou obsediado é mais prejudicial que útil para as reuniões. E isso nos chama para uma responsabilidade, que a gente não deve ser espírita somente dentro da casa espírita. Não somos cristãos somente na casa espírita, ou no templo religioso que frequentamos. A gente deve ser espírita onde quer que a gente esteja. Os espíritos nos observam, vigiam os nossos pensamentos, a atmosfera espiritual que se irradia de nós. É óbvio que a gente não vai se transformar em santo da noite para o dia, mas devemos vigiarmos constantemente o nosso pensamento. Não vamos deixar de falhar, mas vamos estar alerta para corrigir a rota o mais depressa possível. É o esforço para construirmos hábitos mais salutares em nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim, em resumo, aquele que nem sequer concebe a ideia do mal,
já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, para finalizar, lembrando aqui que Jesus nos disse, uma vez, que quando duas pessoas ou mais estiverem reunidas em nome dele, ele com ele estaria. A reunião em nome de Jesus é certamente aquela reunião que é em nome do amor, que é em nome da compreensão, que é em nome da solidariedade, que é em nome do bem. Se estivermos reunidos em nome de Jesus, seja na reunião mediúnica, no culto no lar, num templo religioso, num estudo online, como estamos fazendo, num passeio em família, na natureza, nos afazeres diários, onde quer que estejamos, se estivermos reunidos em nome de Jesus, é certo que estaremos assistidos pelos benfeitores espirituais que trabalham em nome do nosso Mestre Jesus. Bom, amigos, vamos ver se temos aqui algum comentário. A Selma comentou: por isso a importância da vigilância dos pensamentos que geram sentimentos e vibram em qualidade. Ou não, podemos ser um ponto de luz contribuindo com a obra da criação. Isso mesmo, né, Sérgio? Perfeito. Perfeito. Os médiuns são instrumentos comprometidos com a lei divina. E quer ser médium, que ser médium não é condição de superioridade, e sim comprometimento de ajuste no amor e em doação. Boa noite, Ana Cláudia. O Alessandro comentou: fui convidado a participar do estudo e só me fez bem. Não consigo me ver longe da espiritualidade. Muito bom, Alessandro. A gente fica feliz por isso. A gente vai passar a palavra para a nossa irmã Luciana. Hoje eu não vou confundir, Luciana. Só, Alberto, só para falar com o Alessandro, que a gente também não consegue ficar longe, não. A gente fica ansioso para chegar esse dia. Obrigado. Valeu, Sérgio. Então, Luciano, está contigo. Boa noite a todos. Bom, o item 330, né? Ele começa falando que o objetivo de uma reunião séria consiste em afastar os espíritos mentirosos, né? Então, se a gente parar para pensar que uma reunião, né, ela está ali composta, né, por várias pessoas e que essas pessoas estão ali com seus pensamentos, né, muitos voltados para aquele propósito, né, que é o propósito de uma reunião mediúnica, né, que é você ser, né, aquele instrumento, né, aquele intercâmbio, né, de comunicação entre o plano espiritual e o plano material, de ser aquele instrumento de auxílio, né, para aqueles espíritos que estão passando por sofrimento, né, por problemas, por momentos difíceis. Então, ok, você está ali desenvolvendo legal, né, desenvolvendo bem o seu papel. Mas a gente sabe que muitas vezes, né, alguns irmãos, né, acabam estando numa reunião mediúnica não tão comprometidos quanto, né? E aí os espíritos e Kardec colocam para a gente sobre a questão da influência do meio, né? Então eles falam que cada indivíduo ele está cercado, né, pelos espíritos que conectam, né, que se afinizam com os seus pensamentos. Então eles dão um exemplo: se eu sou uma pessoa que tem um caráter, né, uma tendência a gostar de bebida, né, enfim, de álcool, normalmente os espíritos que estarão me acompanhando, estarão ali norteando os meus pensamentos, serão espíritos que também se comprazem da mesma coisa, né? Então, por que a importância da gente entender a influência do meio, né? Porque nós estamos a todo tempo sendo
convivendo, né, com os nossos pensamentos, né? E na medida em que a gente pensa em determinada situação, a gente atrai, né? E muitas das vezes a gente até pode não estar diretamente pensando e ser sugestionado, e a gente não está ali vigilante e acabar, né, sendo influenciado. Então, os espíritos colocam para a gente que numa reunião, né, onde que essas pessoas estão com esses pensamentos, cercados de espíritos dessa natureza, com certeza essa reunião, essa comunicação, o trabalho que será realizado ali, não será um trabalho de equilíbrio, né? Não será um trabalho que você vai ter um resultado, o resultado esperado de uma reunião séria, de uma reunião instrutiva, né? Então, ele fala que uma reunião é um ser coletivo, né? Então, as qualidades, as propriedades são resultantes dos membros que estão ali. Então, se a qualidade, se o resultado daquela reunião não for satisfatório, com certeza é porque ali estão rodeados de pensamentos que não são próprios, né? Que não estão apropriados para aquela tarefa, para aquele momento. E aí a gente pode fazer uma comparação, né? Que não só aqui no plano terreno, né? Que a gente participa de reuniões, né? No plano espiritual, os espíritos desencarnados, né? Como a gente já pôde verificar em vários livros psicografados, eles são a todo momento convocados a participarem de estudos, né? Participarem de palestras, com o intuito de se esclarecerem, né, de se instruírem. E no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, né, ditado pelo espírito de André Luiz, tem uma situação no capítulo 3 que é bem interessante, né, que um mentor espiritual, ele de nome Cornélio, ele convoca, né, André Luiz e alguns companheiros a participarem de uma palestra, e que seria recebido uma pessoa, um espírito, né, muito importante, todos ali desencarnados. E como, né, esse mentor espiritual, Cornélio, sabe do grau, né, evolutivo daqueles espíritos, como André Luiz e os demais, sabe que o pensamento, né, ali deveria estar sempre, né, galgado em sentimentos bons, né, em harmonia. Ele ali usa um método, né, e pede para aqueles irmãos que mentalizem uma paisagem, né, que comecem a tentar plasmar, né, árvores, plantas, flores. E, em determinado momento, André Luiz, ao criar, né, no seu pensamento essas imagens, ele lembra de uma flor, né, de uma planta, né, que a sua mulher tinha. E aí ele começa meio que a se desequilibrar mentalmente. E aí ele retoma, né, começa a se equilibrar novamente para poder manter ali o nível, né, de pensamento que era necessário para aquela reunião. Então, assim, é um capítulo bem interessante, mas qual o intuito, né, de estar trazendo esse exemplo? Da gente perceber que a espiritualidade, como até a Ludmila colocou, ela tem os seus artifícios, né, quando necessário, para que aquele ambiente consiga permanecer na vibração necessária. É claro que, né, a gente sabe que em dado momento, a gente tem o nosso livre-arbítrio, em dado momento não, a todo momento, né, e que a gente conduz, né, da forma como a gente quer. Mas nesse momento, nesse livro, foi bem interessante, porque era um momento em que seria recebido uma entidade de uma escola, né, de uma certa categoria, e que era necessário aquele ambiente estar harmonizado, né? Então, Cornélio, que era um mentor espiritual, buscou ali fazer com que, através do pensamento, né, que os espíritos ali buscassem criações mentais para conseguirem ficar harmonizados, para que aquela reunião fluísse da maneira que tivesse que fluir. Coisa que aqui também
né? Muitos trabalhadores, né, das reuniões mediúnicas nas casas espíritas também fazem. Quando a gente se utiliza, vamos fechar nossos olhos, ou então vamos mentalizar Jesus, não é que a gente crie um ritual, mas é uma forma que a gente busca de fazer com que nós e todos os participantes consigam se desligar visualmente do que está ao redor, né? Quando você fecha os olhos, é uma forma de você desconectar o que está ali, que poderia estar te chamando a atenção, né? Se você tivesse com os olhos abertos, né? E quando você fala mentalizar Jesus, você automaticamente tem aquela imagem que a gente conhece, mas que nos liga, né? Nos faz pensar nele. Então, tudo isso é uma forma que a gente utiliza para que a gente possa conectar o nosso pensamento, né? Tentar buscar essa conexão. Às vezes a gente está ali, começa a oração, daqui a pouco nosso pensamento viajou, né? Já não acompanhou oração nenhuma, né? Mas a gente tem que buscar esse exercício, né? A gente tem que buscar essa comunhão de pensamentos. E aqui mais para frente no capítulo, no item 331, ele fala disso, que um espírito ele chega em determinado meio em que ele sabe que ele vai ser bem recebido, né? Ele sabe que ali que ele será recebido, ele vai poder responder aquelas perguntas, porque aquela reunião ali está composta por pessoas simpáticas, pessoas agradáveis, né? Pessoas que o querem bem. Diferentemente, quando um espírito é evocado e sabe que ali naquele local ele não será bem recebido. Então, já cria uma barreira, né? É a mesma coisa quando você está... eles até dão esse exemplo numa assembleia, numa palestra, e você começa a falar e vê que as pessoas, né, estão com aquele semblante, né, bacana, gostando, né? Como nós 4 aqui imaginamos que todos vocês estejam do outro lado, né? E aí a gente, né, se empolga, né, fica contente e tal. E quando a gente percebe, né, que a troca não é a mesma, a tendência é que o palestrante comece a ficar, né, meio apreensivo, né, preocupado, tenso, e acabe aí, né, se perdendo na condução do trabalho. Então, tudo isso, os espíritos e Kardec vêm dizer para a gente que é a comunhão de pensamentos, né? Que é super importante, que é fundamental dentro de um trabalho de comunicação mediúnica, de reunião mediúnica, né? A gente sabe que nós, né, quem trabalha diretamente, né, como médium, sabe da importância do seu trabalho de cooperação entre esses dois mundos, né? Sabe a importância que é poder ser o porta-voz, né? Sabe a importância que é ser esse intercâmbio, poder levar à luz, né? Aqueles espíritos, né, que estão sofrendo tanto, né? Poder mostrar para eles que é possível encontrar a luz, né? Através dessa comunicação. Então, quando nós estamos ali numa comunhão de pensamentos, mesmo que não sejamos médiuns ativos, né, mas que estamos ali participando como doutrinadores, participando como passistas, a gente tem a obrigação também de estarmos ali nessa comunhão de pensamentos, né, para que a gente possa conduzir esse trabalho, que é um trabalho de Jesus, que é um trabalho para Jesus, da melhor forma possível. Então, que tenhamos sempre isso em mente, né? Que possamos exercitar, né, esse trabalho de forma saudável e segura. E que forma seria essa? Através do amor, né? A gente sempre pensar se o que eu estou fazendo, né, com o outro, eu gostaria que fizessem comigo, né? Naquele momento em que eu estou vendo aquele espírito ali, contando a sua trajetória, o seu sofrimento, o que ele fez, será que no meu pensamento, ao invés de eu estar condenando ele, eu não deveria estar abraçando, né? Eu não deveria estar pensando
poxa, eu não posso julgar, porque eu não sei nem o que eu fiz, né? Lá atrás, né? Será que eu estou na minha condição de julgar? Não, eu estou na minha condição de abraçar, né? Então, que a gente possa sempre lembrar disso. Em qualquer trabalho que a gente esteja. Hoje a gente está falando, né, da questão das reuniões, né? Mas em qualquer trabalho, como o Humberto bem falou, né? Que a gente possa ser espírita em qualquer lugar, ser cristão em qualquer lugar. É difícil, é muito difícil, né? Às vezes no trabalho, na família, né? São situações que a gente vivencia que não são à toa, né? É para a gente realmente praticar as nossas imperfeições, né? Para que a gente possa ir devagarzinho galgando esses degraus até chegar à nossa perfeição, tá bom? Então, esse era o recado aí desses 2 itens. Espero ter contribuído aí. E comentários, Luciana? Sim. Você quer ler? Sim. Selma colocou, perfeito, Luciana, silenciar a mente, sentir um momento de oração, inclusive aprender desta forma a ouvir o próprio guia. Isso aí. A gente precisa, às vezes, ouvir mais, né? Os espíritos responsáveis pelas tarefas, antes até de chegarmos, organizam e preparam todo o ambiente. A nos favorecer a realização da tarefa, devemos nos disciplinar e agir adequadamente. Exatamente. Né? Quer dizer, é até, né, uma ingratidão nossa, né? Ter todo o trabalho e chegar ali, né, com o nosso comportamento, o nosso pensamento, desarmonizar tudo, né? Então, que fique aí, né, o recado. Obrigada, Selma. Então, vamos passar agora a palavra para o Sérgio, que vai estar dando continuidade ao nosso estudo. Boa noite, queridos irmãos. Com muita alegria, né? Com muita alegria estarmos juntos, vendo aqui a Selma voltando aí, né? A atividade aí. E aproveitando aqui, Selma, essa sua última comentário aqui, eu já vou deixar uma pergunta aqui, Humberto. Nas reuniões, por favor, responda. Não tenho medo de responder, não, que hoje mesmo eu aprendi um monte de coisa aqui. Hoje a Luciana falou uma coisa aqui que eu aprendi. Depois eu vou falar com ela aqui, que ela me ensinou um negócio aqui bacana. É surpresa, tá? Mas eu não vou contar para vocês, não. Mas olha lá. Estou brincando. A Luciana falou uma coisa muito bacana aqui, que eu não tinha observado. Quando a gente fala, pensa em Jesus, né? Para a gente se conectar em Jesus. Muita gente pode pensar que é um ritual, como ela falou, mas não. É para a gente se desconectar com o exterior, né? Com os problemas, e se conectar com as coisas boas. Muito bacana. Gostei muito disso aí, Selma, Luciana. Muito bacana mesmo. E a Selma, aproveitando isso aí que a Selma falou, nosso item aqui comenta sobre isso. As reuniões mediúnicas, isso é uma pergunta, eu quero que respondam aí. As reuniões mediúnicas, né? Nós estamos falando de reuniões mediúnicas e geralmente na casa espírita, né? Elas podem ser a qualquer dia. Eu faço um dia, numa semana eu faço num dia, na outra semana eu faço em outro horário, eu faço a hora que eu quero. É desta forma que funciona na casa espírita? A reunião mediúnica não tem hora, não tem momento para acontecer, é do jeito e a hora que a gente quer? Responda aí, não tenham medo de errar, porque nós erramos muito, tá? Todos nós erramos muito, isso é normal. A Selma já respondeu, mas não vou falar agora não, Selma, você está muito rápida. Mas olha só, tudo na vida, tudo que nós participamos aqui, que nós estamos fazendo aqui, é um aprendizado diário, exercício diário, né? Você veja só, nós começamos timidamente fazendo um estudo aqui na internet, todos receosos, né? Cheios de receios, de medos, né? Normal, a gente preocupado com o que a gente vai falar, o que vai deixar de falar, e, no entanto, a gente vai se acostumando com isso, porque com o exercício diário a gente vai melhorando um pouco o nosso trabalho. Você veja, o Humberto já está ficando craque na situação. Quando a gente fala, a gente é colocado aqui em cima agora. Ó. Já viu só? Já teve uma modernidade aí, olha que bacana. Mas isso eu estou dando um exemplo para a gente ver que o Humberto, eu, Luciano e Ludmila, nós
tínhamos uma dificuldade muito grande de falar aqui na internet. E olha como as coisas já vão fluindo. Isso quer dizer que nós já somos craque? Não. Estamos com os corações na mão aqui, estamos preocupados, estudamos para caramba para tentar trazer um estudo legal, mas hoje a gente já está mais solto, já está mais tranquilo, porque houve um exercício. Toda segunda-feira a gente está se exercitando. Então, isso é uma melhoria muito grande, né? E aqui tem um item que ele fala sobre isso. Ter uma quantidade grande demais numa reunião mediúnica é o ideal, né? Ou a gente tem uma quantidade mais reduzida, né? Então, como já foi dito aqui, né, por Luciana, Humberto, a comunhão de pensamento, ele é muito importante dentro de uma reunião mediúnica. Imagina se nós estivermos dentro da casa espírita, uma reunião mediúnica, com 150 participantes. Olha a dificuldade de ter a comunhão de pensamento entre essas pessoas. Claro, se essas 150 pessoas estiverem em comunhão de pensamento, já estiverem já com a sua estrutura de conhecimento, de concentração bem desenvolvida, claro que seria ótimo, né? 150 pessoas com comunhão de pensamento e 15 pessoas com comunhão de pensamento, ou 150 pessoas seria melhor. Mas a gente sabe que isso não existe. Como a Luciana comentou mesmo, às vezes a gente está no meio de uma oração, a pessoa está fazendo uma oração, está fazendo uma parada, daqui a pouco a gente é pego pensando em outras coisas. Então, a gente reduz, né? A Casa Espírita reduz o número de participantes, aumenta os dias de reuniões, né, para outras pessoas participarem, e aí se diversifica. Fica uma reunião mais concentrada, né? Ali um dirigente que toma conta daquela reunião, que se observa, é muito mais fácil ele observar uma pessoa que não está ali sintonizada do que observar 150 pessoas numa reunião, né? Então fica mais difícil. Então a gente diminui o número de pessoas para que haja uma boa concentração, que haja uma boa sintonia de pensamentos. Por isso que é reduzido, né? E claro que para a gente participar de uma reunião mediúnica, né, não é a hora que eu quero. A partir de quarta-feira eu quero participar da reunião mediúnica. Não é assim. Você tem que entrar num estudo mediúnico, você já tem que estar participando da casa, né? Fazer um cursinho lá de 2 a 3 anos, né? E para você compreender como é que funciona realmente, se você está preparado para isso. E, às vezes, no meio do caminho ou no final do caminho do curso, você mesmo chega à conclusão que você ainda não está preparado para participar daquela reunião. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Por isso, Kardec separou esse capítulo aqui, explicando, através da espiritualidade, o que acontece dentro de uma casa espírita, entenderam? Então vocês observem que há uma importância muito grande, como foi falado aqui, da sintonia de pensamentos, né? Até porque a gente, claro que não vai conseguir 100% de estar assim, conectado, mas a espiritualidade vai ali dar uma ajudadazinha, né? Ajuda um pouquinho ali, opa, dá uma puxadinha aqui, dá uma puxadinha ali, e a gente acaba entrando na concentração. Isso é muito bacana. E tem resposta aí, Humberto? Vamos ver se tem. Olha aí. Os espíritos têm as suas ocupações também, então não quer dizer que não é a hora que a gente quer. Tem um horário marcado, não é isso? Tem mais? Não, os espíritos têm compromissos assumidos. Poxa, bacana, hein? Não, tem que ter uma coisa muito organizada. Poxa, que ótimo. Tem mais alguma coisa? Tem outros comentários, Sérgio, mas Tem depois outros, a gente coloca. Então, eu acho que não precisa falar mais nada, não, Humberto. Já falaram aí. Realmente, é justamente por isso que a gente faz... Isso aqui é uma tática que a gente usa. A gente faz vocês falarem e a gente acaba não precisando falar muito. Mas tem uns comentários e umas perguntas, então acho que vai precisar falar mais. Aí complicou. Mas é isso mesmo, meu querido. A reunião mediúnica, como a nossa reuniãozinha na nossa casa que a gente faz lá do Evangelho no Lar, ela tem que ter um dia e hora marcada.
né? Porque a espiritualidade tem essas ocupações, nós já falamos sobre isso aqui, né? Tem, às vezes a gente evocamos um espírito, e às vezes ele não pode estar ali naquele momento, porque tem ocupações. Então, quando a casa espírita, por exemplo, a nossa casa lá, o CELV, só tem 100 anos só, 100 anos, fazendo reuniões mediúnicas. Você imagina, durante 100 anos, esses espíritos estão organizados, já sabe o horário que começar, já sabe o momento de preparar a casa, de como que a casa ela trabalha, então já sabe qual o movimento da casa, já sabe, já determina quais os espíritos que ali estarão para fazer a organização no mundo espiritual, que é muito importante, como foi dito aqui. Existe aquele preparo é importantíssimo. Tanto é que o Humberto falou que o amigo dele chegou na cidade lá e sim, começou a chorar. A gente, quando chega no CELV, ou em outra casa religiosa qualquer, mas a gente fala do CELV porque a gente está sempre lá, né? A gente agora está voltando aos estudos presenciais, né? Quando a gente chega lá, a gente sente, é nítido, a gente sente a vibração, a gente sente a presença dos bons espíritos, a gente se emociona. O primeiro dia que eu voltei na presencial, eu quase que não consegui fazer o estudo, porque eu fiquei emocionado, eu não conseguia, as lágrimas desciam o tempo todo, eu tive que me controlar, pela emoção de estar ali com aqueles bons espíritos, com aquela energia gostosa dos bons espíritos, das pessoas que estão ali. Porque mesmo que a pessoa esteja doentinha, quando ela vai ali, ela vai com a intenção de receber a melhor das coisas. Então, ela já abre o seu coração. Então, a gente troca uma energia muito grande ali. Então, isso é muito importante, né? Então, que bom que a gente já tem esse conhecimento. Então, todo esse conhecimento que estamos tendo aqui agora nos compromete ao estarmos numa reunião, numa casa espírita, ou em outra religião qualquer, quando a gente for convidado, que a gente entre em sintonia com aqueles anjos, com aqueles amigos espirituais, com aquela casa religiosa, né? Eu participo, eu sou convidado a ir em outras casas religiosas, né? Eu tenho primos que são evangélicos. Sérgio, vai ter uma reunião lá, vamos lá, eu vou, e lá eu me coloco na posição de receber aquela energia, de doar a minha energia também. E isso é importante, entendeu? Como a Luciana falou, nós não temos que ser espíritas dentro da casa espírita, nós temos que ser espíritas em qualquer lugar, né? Tem mais perguntas aí? Fala aí, Humberto. A Aline comentou que o choro é de alegria. É de emoção mesmo, a lágrima desce o tempo todo de emoção. É uma coisa tão gostosa que a gente experimenta e que a gente estava com saudade, né? A gente consegue matar um pouquinho dessa saudade nas segundas-feiras. Quantas segundas-feiras aqui as nossas lágrimas também desceram? Porque estamos aqui em comunhão com os bons espíritos e com nossos irmãos que aqui trazem essas mensagens, trazem essas contribuições, que estão aqui com o mesmo pensamento. Essa reunião aqui é igual uma reunião mediúnica. Nós temos que estar em comunhão de pensamento. Não adianta eu estar aqui com o Humberto, com a Luciana e com a Ludmila, elas pensando aqui em trazer um estudo bacana, e eu aqui pensando no passeio que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã. Não adianta, a gente tem que estar em comunhão. E todos vocês também estão em comunhão. A gente percebe isso pelas respostas, pelo carinho. Essa é uma comunhão da mesma reunião mediúnica. Temos que estar em sintonias, né? Então, Humberto, vamos lá nas perguntas, para você responder, Humberto. Tem duas perguntas do DJ Rafael, mas antes, deixa eu só... A Selma informou que ela operou catarata, então a gente estima melhoras aí para você, Selma, que você tem uma boa recuperação. Ela também colocou algumas palavras aqui de carinho, a gente agradece muito. É uma oportunidade muito grande a gente estar aqui junto, estudando, aprendendo juntos e fazendo amizade, né? Mesmo que de modo virtual, fazendo amigos. Então, isso é o mais legal, né? Aí eu vou botar aqui as perguntas do J. Rafael, tá? Eu vou botar aí na sequência, porque eu acho que uma complementa a outra, Sérgio. Então, eu vou ler as duas. Na reunião, sabemos que temos as mensagens de lá para cá, e sabemos o peso da mensagem de acordo com o teor da mensagem. Mas, ao contrário, uma mensagem nossa para eles tem o mesmo peso? E aí ele complementou.
temos espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Existe a possibilidade de uma mensagem nossa para eles serem de utilização para ajuda na evolução deles? Fael, você fez uma palestra, Fael. Isso aqui é uma palestra. Que coisa linda. É claro, nas reuniões mediúnicas, os espíritos que estão levados lá, eles precisam escutar nós, espíritos encarnados. Eles precisam ainda escutar nós. Quando a gente manda uma mensagem para um espírito, ele recebe aquela mensagem com maior alegria e é muito útil. Mesmo o espírito sendo evoluído, claro, com um espírito muito mais evoluído que a gente, ele está com os pensamentos bem aquém da gente, né? Bem acima da gente. Mas quando a gente emite uma mensagem, imagina, Dr. Bezerra de Menezes, eu preciso tanto que o senhor ajude esse irmãozinho que está aqui no hospital, esses médicos que estão aqui no hospital, esses enfermeiros que estão aqui no hospital, para que eles possam socorrer tantas pessoas necessitadas. Bezerra de Menezes vai ficar feliz e vai receber aquilo com maior alegria. Que bacana! Essa troca é uma troca. Nós estamos trocando a todo instante, a todo momento nós estamos trocando ideias, pensamentos. Uns são proveitosos, outros não. Que bom que a gente faça esse tipo de trocas boas, né? De pensamentos bons. Muito bom, Rafael. Gostei dessa pergunta. Espero que tenha respondido. Se eu não conseguir ficar claro, depois joga lá no grupo lá que o Humberto responde. Então, mas o relacionamento é sempre uma via de mão dupla, né? Então, seja entre encarnados, entre desencarnados, ou entre espíritos desencarnados, encarnados, é sempre uma via de mão dupla. Então, a gente sabe que a linguagem do espírito é o pensamento, né? É a transmissão do pensamento. Então, a gente pode influenciar, assim, tanto de maneira negativa, um espírito desencarnado, como de maneira positiva, como o Sérgio estava comentando. Então, por exemplo, a gente tem um parente querido, e que esse parente desencarne, e a gente fica muito revoltado, não aceita que ele desencarne, a gente pode estar prejudicando o desenlace desse parente. Mas, se ao contrário a gente reza, a gente sente a saudade, que é muito natural, a gente chora, né, sente falta, mas a gente reza por ele, a gente se conforma com a situação, a gente está ajudando naquele momento. E isso serve para tudo, para vários outros exemplos. Quando a gente faz uma oração, como o Sérgio colocou, a gente está contribuindo, sim, para o bem-estar daquele espírito. Aquele espírito sabe que tem alguém que pensa nele, que o ama, que se importa com ele, né? E isso é salutar para ele, né? Isso é muito importante para ele. Então, a gente pode, sim, Rafael, influenciar espíritos encarnados ou desencarnados com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com as nossas palavras. Só para acrescentar, eu tenho uma amiga, né, de uma casa espírita, que quando ela perdeu o pai, né, que desencarnou, ela fez uma música, né? Ela tocava violão, né, na harmonização das reuniões, né? E aí ela fez uma música para o pai, né? Então, assim, foi uma forma que ela encontrou de transmitir, né? Não só falar da saudade, mas também o amor, né? E aí essa música foi bem interessante, que passou a ser tocada, né, durante todas as reuniões públicas, né, porque falava que ela iniciava: "Oi, como vai você?", né? Então, assim, todos aqueles que haviam perdido, né, perdido não, que a gente não perde, né, a gente fala dessa forma, né, erradamente, mas todos aqueles que tinham, né, já se despedido, né, do outro plano, né, tinham seus amores já no outro plano, se identificaram muito com a música, né? Então, foi uma forma de fazer uma mensagem, né, para aquele pai, e que acabou também servindo para tantas outras pessoas que tinham seus entes queridos que já tinham feito essa passagem, né? Então, não só, né, o pensamento, né, mas às vezes a gente uma música, né, que a gente canta, que a gente vibra ali, tudo isso chega, né? Com certeza. Humberto, eu vi que dá tempo aqui, eu queria ler uma mensagenzinha, uma passagemzinha de Chico, pode? Você deixa? E eu não sou eu que mando, é o Luciano e o Ludmila. Ah, tá bom.
O Fael está agradecendo aqui. Fael, nós é que agradecemos muito. Você não sabe, vocês não têm ideia. Aline, Alessandro, Selma, todos, a Ana Tito. Vocês não sabem como é legal quando vocês participam. Isso é muito bacana. A gente não está brincando, não. Quando vocês falam, ajuda muita gente aqui. É muito obrigado. Nós é que agradecemos. Mas eu gosto, vocês sabem disso, que eu sou apaixonado por Chico, né? Então, eu peguei lá no Lindos Casos de Chico Xavier. Quem já viu esse livrinho? Esse livrinho é maravilhoso. Só tem coisas... Não tem nada que não seja lição ali, né, para a gente, né? Chico só tinha lição de vida, né? Então, viajando com um sacerdote. Sentado num ônibus que o levaria a Belo Horizonte, Chico notou que seu companheiro de banco era um sacerdote, um irmão, né, o irmão da igreja. Cumprimentou e entregou-se à leitura de um bom livro. O sacerdote também correspondeu-lhe o cumprimento, abriram um livro sagrado e ficaram a lê-lo. Em meio à viagem, passou o ônibus perto de um lugarejo embandeirado que comemorava o dia de São Pedro e São Paulo. O sacerdote observou aquilo e depois, virando-se para Chico, comentou: vejo esta festividade em honra de dois grandes santos. E neste livro leio a história de São Pedro, cujo autor lhe dá proeminência sobre São Pedro. Não se pode concordar com isto. São Paulo é o príncipe dos apóstolos, aquele que recebeu de Jesus a chave da igreja. Chico, delicadamente, deu sua opinião e fez de forma tão simples, revelando grande cultura, que o sacerdote, que não sabia com quem dialogava, surpreendeu-se e lhe perguntou: o senhor é formado em teologia? Ou possui algum curso superior? Chico, daquele jeitinho dele: não, apenas cursei até o 4º ano de instrução primária. Mas como sabe tanta coisa da vida dos santos, principalmente São Paulo e São Estevão e de São Pedro e de outros, realçando-lhes fatos que até eu mesmo ignoro? Aí Chico: sou médium. Então o senhor é Chico Xavier de Pedro Leopoldo? Sim, para o servir. Então permita-lhe que eu lhe escreva e prometa-me responder minhas cartas, pois tenho muita coisa a lhe perguntar. Faça-me este favor. Afinal, verifico que Deus nos pertence, disse o sacerdote. Chico: pode escrever, de bom grado responder-lhe-ei. Assim, trabalharemos não apenas para que Deus nos pertença, mas para que pertençamos também a Deus, como nos ensina o nosso benfeitor Emmanuel. E até naquela época, até antes de Chico desencarnar, ele recebia carta de irmão de todas as crenças, particularmente de sacerdotes, bem intencionados, como o irmão com quem viajou e de quem se tornou amigo. E tanto que lhe permite o tempo, lhe responde nas respostas, vai distribuindo pão espiritual a todos os famintos, ovelhas do grande redil, em busca do amoroso e divino pastor, que é Jesus. Então fica aí a grande mensagem do que é ser um médium. É participar do mundo exterior, é comungar com as outras religiões, né? Outro dia, sentado com um irmão, num passeio desse que a gente faz, tinha um irmão que fez uma oração muito linda, e depois, conversando com ele, não conhecia, ele se revelou ser pastor, né? E aí a gente começou a conversar, e ele falou: eu sei que você é espírita. As pessoas já me falaram que você é espírita. Mas como é que você enxerga Jesus? E aí ele mexeu na parte mais fraca do Sérgio, né? Porque eu sou apaixonado por Jesus. Aí eu falei para ele o que representa Jesus para a gente na casa espírita.
falei de forma que veio lá do fundo do meu coração. Claro que naquele momento, nossos mentores, né, eles dão um empurrãozinho, né? E ele disse que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus como foi falado naquele dia. E aí, a partir daí, quando ele faz palestra, ele manda para mim, e quando eu faço palestra, eu mando para ele. Então, muitas das vezes, eu uso coisas que ele fala na igreja. E ele falou que algumas das vezes ele fala de Jesus como eu falei para ele. Então, essa troca de comunhão entre as pessoas, entre as religiões, ela é muito importante. É aí que entra, como a Luciana falou aqui, bem falado, que nós temos que ser médiuns, não só dentro da casa espírita, porque dentro da casa espírita é fácil, é até muito fácil, mas a gente tem que ser médium fora da casa espírita, né? No banco, no trabalho, em nossas casas, com nossos amigos, e estendendo sempre a palavra com carinho, respeitando sempre, né? A gente tem que ter essa visão de respeitar sempre a visão do outro, como ele enxerga aquilo. Eu tenho muitos amigos que são ateus, são amigãos meus, que às vezes pedem conselhos, mas eu respeito por eles serem ateus. Por que eu vou agredir a forma de que eles pensam? Eu tenho que respeitá-los. Então a gente a gente tem que tentar falar de uma forma, como o Chico fez aqui, amorosa, carinhosa, para que a pessoa se sinta acolhida, né? E que aquelas nossas palavras possam ecoar em seus corações. Então, que esse estudo ecoe no coração de todos vocês, que agora a nossa irmã Ludmila vai fazer a nossa prece de encerramento, que essa prece ela esteja presente no coração de cada um e que a gente carregue essa luz em cada lugar que a gente vá e que essa luz não se apague. E quando chegar a semana que vem, ela já está um pouquinho mais fraquinha. E aí todos nós juntos aqui vamos acender e fortalecer essa luz. Obrigado a todos. Bom, depois dessa explanação do Sérgio, né? A fala dele já foi uma oração. Mas vamos elevar o nosso pensamento, focar, né, a nossa atenção aos nossos amigos espirituais, aos nossos protetores, ao nosso Mestre Maior Jesus, rogando a Deus, nosso Pai, que nos ampare em todos os momentos da nossa vida, que nós possamos agradecer a essa oportunidade de estarmos reunidos com os nossos amigos, com a nossa família espiritual, aprendendo a cada dia mais um pouquinho, para passarmos futuramente da fase somente de aprendizado para a fase da prática, que nós possamos praticar tudo que estamos aprendendo, que nós possamos utilizar com os nossos irmãos menos favorecidos, que nós possamos sempre aproveitar cada oportunidade que nos é apresentada para ajudar a todos de alguma forma, seja pela palavra amiga, seja pela atitude, seja pelo exemplo, mas que nós façamos como nosso irmão Jesus nos ensinou, que nós possamos sempre amar a todas as pessoas, para que assim nós possamos galgar degraus na escalada evolutiva, mas não sozinhos, mas que nós possamos carregar todos os nossos irmãos junto conosco. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Desejando a todos uma semana de muita paz e até a próxima segunda. Tchau, boa noite.